Construct Productions. Hey. Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace. Neste canal eu compartilho com vocês o meu percurso na minha formação como médica. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar um like já nesse vídeo. Estou sempre respondendo os comentários, então não esquece de deixar o seu aí, que isso ajuda a aumentar ainda mais o alcance do canal. Eu já quero aproveitar e agradecer cada um de vocês que está aqui, já desde o começo principalmente, que nós chegamos aos 1000 inscritos, que é uma marca super importante rumo à monetização do canal, que é algo que desde que eu comecei já era o meu objetivo. E para comemorar aí essa marca dos 1000 inscritos, nada melhor do que falar de uma coisa que sempre tem nas minhas caixinhas de perguntas no Instagram. Como fazer um resumo? Acontece que a minha caminhada aí com os resumos, ela não foi muito boa. Nunca foi algo que eu gostei de estudar. E quanto mais eu ia pesquisando sobre técnicas de estudo, todos os estudos apontam que resumo realmente não é a forma mais eficiente de estudar. E isso eu sempre soube, então eu acabei tendo aí ao longo do caminho várias fases, ou era 8 ou era 80. Então sempre, ou eu pensava, ou só vou usar resumo, ou não vou usar resumo nenhum. A verdade é que ao longo da carreira de medicina a gente aprende que para cada matéria existe uma técnica melhor de estudos. Até já tem um vídeo mais ou menos pensado sobre isso, em falar um pouco sobre as técnicas de estudos para cada matéria. E virá aí uma série de muitos vídeos falando sobre várias técnicas de estudo que estão aí, que são reconhecidas no mundo científico e que realmente funcionam. Algumas, quem sabe, eu tentei e para mim não deu certo, mas eu sei que muitas pessoas usam e dá super certo. Algumas eu usei, funcionaram. Algumas eu nunca testei, mas quem sabe você seja essa pessoa que irá testar e ver se realmente funciona. Ao longo aí dos meses, eu vou trazendo sempre algum conteúdo sobre técnicas de estudo. E uma coisa que eu quero aqui já deixar bem claro. Resumo de gaveta não adianta nada. O que é esse resumo de gaveta? São os resumos que eu fiz boa parte da vida, que eram resumos que simplesmente ficavam guardados ali e que uma vez feito esses resumos eu pegava uma, duas vezes, quando muito, e depois nunca mais. Mas a gente trabalha nessa ideia de que nós precisamos fazer o resumo. Então a nossa meta não é aprender, mas concluir ali uma etapa do nosso estudo, que é simplesmente fazer o resumo, e quando nós chegamos ao final dessa etapa, simplesmente acabou. Já concluímos o que era para ser concluído e podemos passar para o próximo tema. A minha relação com os resumos ela era exatamente essa. O resumo ele era uma etapa que eu precisava concluir. Eu ia fazendo de forma muito automática e não pensando naquilo que eu estava fazendo. Perto das provas, esses resumos não tinham muita utilidade. E eu tinha que ir ali, correndo contra o tempo, tinha que bolar alguma outra forma de estudar aquilo ali rápido para poder ir para a prova. Porque os meus resumos acabavam sendo completamente inúteis. Descobri, estudando e pesquisando muito sobre técnicas de aprendizagem, que o que importa realmente é a sua exposição ao conteúdo que você precisa estudar. O que isso quer dizer? Quantas vezes você pegou esse material que você fez na sua mão e revisou ele? Porque parece algo muito óbvio. Vou fazer um material para estudar e vou revisá-lo. Mas não é isso que acontece. A maioria dos estudantes faz o material, guarda e vai seguindo o cronograma. E vai deixar para revisar mesmo 2, 3 dias antes da prova. As minhas pazes com o resumo vieram da ideia de que eu percebi que o resumo ainda era a melhor maneira de organizar o tema na minha cabeça. Por quê? Porque muitas vezes algumas técnicas não juntava toda a matéria e eu não me dava uma visão panorâmica de tudo. O resumo acabava fazendo isso, desde óbvio que ele fosse ali muito objetivo. Mas para o resumo fazer esse trabalho que é dele, nós precisamos que ele seja objetivo. E foi isso que eu demorei para entender. Então o meu resumo ele precisa ser objetivo. Isso quer dizer o quê? Uma página, frente e verso no máximo. Grace, o tema ele é enorme. Tem muita coisa nesse tema. Se for o caso, fraciona dentro desse tema. Eu não tenho muito material que eu já fiz, que eu acabei até jogando fora, mas eu encontrei um resumo que eu fiz de um tema. Eu não lembro muito bem quando foi que eu fiz, mas vejam bem. Ele é um tema sobre insuficiência cardíaca e esse aqui era para ser o meu resumo. Então aqui eu tenho um resumo da época que eu não sabia fazer, em que ele tem 1000 coisas que eu nunca vou ler. E aqui está, frente e verso, 1000 coisas. Assim, simples. Aqui, vejam, muitas e muitas e muitas e muitas páginas. Aqui nós temos, eu acho que umas 10 páginas para um conteúdo que eu precisava estudar. Muito bem.
Este mesmo conteúdo, anos depois, estou eu aqui tendo que refazer muito material, porque tem conteúdos que eu estou tendo que rever outra vez agora. E aí eu consegui fazer o conteúdo em uma página frente e verso. Uma página frente e verso. Então isso aqui mostra que é possível sim condensar aquilo que você está lendo, mas eu não sabia fazer isso lá atrás. Hoje os meus tipos de resumo, eles atendem à premissa de ser objetivo. Tudo aquilo que eu penso, será que isso tem que estar no meu resumo? Eu tiro. Ou eu tenho certeza que deve estar no resumo, ou ele não está, eu corto e ele simplesmente não aparece. É um resumo de apenas uma página. Também, o mesmo sentido. Apenas uma página. Eu coloco muito cores. Eu coloco cores, detalhezinhos. A maioria das pessoas isso aqui é a maior besteira e não tem por que ter isso em um resumo. Mas pra mim tem todo o sentido do mundo. Porque quando eu estou fazendo uma prova e me fala matéria tal, automaticamente a minha memória vem nos detalhes que tinham naquele resumo. É por isso que, para mim, um resumo simplesmente simples, como estava aquele outro ali, além de ser muito grande, ele simplesmente não me chama. Ele não cria aquele gatilho. Reduzir folhas de explicação com apenas esse esquema. Eu sei explicar este esquema. Eu não preciso ter ali uma página explicando esse processo. Então esses desenhos que estão aqui, todos eles atuam na minha memória, estimulando a minha memória a lembrar do que está aqui. Eu tive diversas provas em que eu lembrava o marca-texto que eu tinha passado em cima daquela palavra. Quando você passa marca-texto, por exemplo, um parágrafo, você passou o marca-texto, é muito difícil que a tua memória, ela crie isso como um gatilho. Quando você usa o marca-texto em uma palavra específica, uma palavra, duas palavras, isso vem muito mais rápido. Porque a memória, ela atua captando muito mais imagens do que palavras. E que é como se a sua memória ali estivesse fotografando aquele marca-texto que você passou. Então, quanto mais marca-texto você passar num texto que é importante, menos você vai lembrar o que você marcou. Uma das melhores formas de deixar o seu resumo limpo é usando a questão de tópicos. Então, você fazendo em forma de tópicos, você economiza muito espaço. É evitar o uso de muitas palavras que não precisam estar ali. Tente usar no máximo 2 palavras. Quando, se for muito necessário, você coloca 3. Mas 1, 2 palavras, isso seria o ideal. Tendo um resumo de você fazer 2 colunas, também faz com que você se obrigue a fragmentar este assunto e que só esteja ali realmente o importante. Então isso também é algo que eu faço em todo o resumo. Eu sempre coloco 2, às vezes 3 colunas. A primeira coisa que você deve fazer, você deve ler o seu livro-texto que você tem ali, ou os slides, enfim, o que você tiver de material que o seu professor entregou para você. Eu uso o PDF na maioria das vezes, mas você aí vai usar o seu livro, o que você tiver nas mãos que tem esse tema que você precisa estudar. Primeira coisa, ler esse tema. Você não pode fazer um material sem nunca ter tido contato com este assunto primeiro. Então a leitura, uma leitura rápida, sem se deter muito, ela é fundamental antes de você confeccionar qualquer tipo de material. O resumo, ele precisa responder algumas perguntas. Essa matéria que eu estou estudando hoje, preparando uma prova final, ela tem ali uns pilares. Eu preciso saber tais e tais coisas. Isso já é muito definido, mais ou menos, o que eu preciso saber. Todo o meu resumo tem esses tópicos aí que eu preciso. Todo o meu resumo, ele começa com definição. Sempre vai ter definição. Sempre precisa começar seus resumos com definição em qualquer ano da sua faculdade. E se você colocou um título no seu resumo, está encontrando aí no seu material a definição desse título aí ou desse tema, vá para a internet e procure, mas tenha a definição em mãos. A quantidade de gente que ainda hoje, aqui no final da faculdade, ainda reprova, porque não sabe tudo sobre o tema, mas o professor quer saber a definição, é enorme. Ao não saber definir uma coisa, você vai seguir o seu exame e isso pode ser que não te reprove. Você se sente muito mais inseguro e muito mais ansioso. E eu vou te contar também um segredo, algo que sobre a definição que sempre me ajuda nas provas. Me fazem uma pergunta X, eu uso a definição para criar uma ponte com a minha memória e a minha memória ir resgatando aos poucos aquilo que eu sei sobre o assunto. Então, enquanto eu estou ali falando sobre a definição, embora não seja exatamente o que o professor perguntou, mas eu vou conectar de alguma forma ao final dessa definição o que ele me perguntou, ali a minha memória acaba vasculhando e acaba me lembrando. Então evita que eu fique em silêncio na frente do professor. Mostre, quem sabe, para o professor que eu não estava tão segura com relação a este tema. O segundo tópico muito importante de estar aí na sequência do seu resumo é classificação. Quase todo o tema vai ter alguma classificação.
Então você precisa ter isso como base. Este aqui você pode ver que logo abaixo do definição eu já coloco aqui classificação. Você já sabe definir, você já sabe que existe uma classificação dentro deste tema, você já sabe os itens de classificação. Já começa a se guiar para onde você vai ir nesse assunto. Um outro ponto que talvez seria até antes da classificação, dependendo da matéria que você esteja, hoje eu já não tenho mais isso, porque eu já tive nos anos iniciais, era um tema, e a primeira coisa que eu precisaria saber sobre esse tema era uma função, por exemplo. Você poderia colocar no seu resumo a definição, logo em seguida já colocar a função disso. Hoje, muito mais do que função, por exemplo, eu uso a fisiopatologia, que é basicamente por que isso ocorre. Então, no lugar ali de função é o que acaba sempre aparecendo aqui nos meus resumos. As matérias onde você vai ter que fazer uma classificação, porque dentro desse tema maior vai saindo ramificações, então cada um desses tópicos da classificação você pode fazer uma página de resumo separado. Ou você pode colocar ali nesse mesmo resumo, se for curto, o que você deve saber, você coloca ali no próprio resumo informações bem pontuais de cada um desses itens da classificação. Eu guardei alguns resumos aqui até para mostrar para vocês mais ou menos como eu fazia. Isso aqui são matérias que eu já aprovei lá atrás e que eu fazia resumos uma folha um pouquinho diferente dessa que eu estou usando hoje, que é mais grossinha, mas eu fazia em folha mesmo de fichário. Os tópicos, cada um deles, e aqui dava frente e verso, com tudo que eu achava que deveria estar neste assunto. Este aqui, por outro lado, é um tema que está dentro de um outro tema, mas que eu precisava fazer um resumo separado para isso, que é sobre a córnea. E quando eu falo para fazer um resumo para cada item da sua classificação, é isso que eu estou falando. Aqui nós temos as capas da córnea e eu fui criando um bloquinho com informações importantes para cada uma das capas. Aqui eu fiz. E aqui eu já comecei outro assunto. Mas é basicamente isso. Isso aqui, esse trecho, mais isso aqui de córnea. Então você pode muitas vezes tirar um tema que é importante aí de um tema grande e você ir fazendo ele em outro lugar. Por que ler antes de fazer esse material? Porque as palavras que vão estar ali nos tópicos do seu resumo, elas têm que gerar em você gatilhos mentais. Então existem muitos processos que você não precisa escrever tudo, porque você já leu. Você recorda como aquilo, você entendeu como aquilo funciona. Mas você colocando uma, duas palavras, o processo todo vem na sua mente. E é por isso que esse é um grande problema de você usar resumo de outras pessoas. Porque, às vezes, o gatilho mental para essa pessoa, para aquele processo é um, e o seu é outro. Na matéria que eu estou estudando, o que vai ser importante? Então, essa definição, a classificação, como eu falei. Aqui eu já coloquei a fisiopatologia em forma de um pequeno esquema, assim eu economizo palavras. Os próximos passos vai ser o quadro clínico, como eu chego ao diagnóstico e o tratamento. É isso que eu vou precisar nesse resumo. Isso, matérias iniciais, você não tem isso. Você ainda está criando uma base agora para você poder chegar nesse ponto da faculdade. Dentro da matéria que você está estudando, existem pontos que são fundamentais, tanto quanto esses são para mim. Então você precisa intuitivamente se perguntar: o que é importante deste assunto? O que eu realmente preciso saber? E as aulas, os slides, o professor te dá muita dica do que realmente é importante. E as suas anotações em sala de aula, muito mais preocupado do que anotar cada palavra que o professor está falando, deveria ser exatamente isso. O professor está falando sobre o quê? O tema, exatamente o título das coisas que ele está falando. É isso que você vai se basear também para criar os seus resumos. Essas dicas que ele está dando ali dentro da sala de aula, você pode ter certeza que vai ser a base da sua prova. Coisas que você pode fazer antes de ir para o resumo propriamente dito é fazer em um bloco de notas ali, em um papel qualquer, coisas que precisam estar no seu resumo. E aí, conforme você vai colocando isso no resumo, você vai riscando. Assim, evita que, ao você chegar no final do seu resumo, você acabe percebendo que tem informações ali que não precisavam estar ali. Ao mesmo tempo que faltam informações que deveriam estar e não estão. Vamos supor que você está estudando histologia e você chegou aí na opção de tecido epitelial. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar a sua definição no seu resumo. Colocou a definição? Próximo ponto, você precisa colocar as características do tecido epitelial. São coisas que não é toda a matéria que tem, mas isso é muito importante, porque sempre cai nas provas. Aí você vai precisar sempre ter uma orientação dos pontos que o professor falou que são importantes na aula. E isso ele vai falar para você, que as características do tecido epitelial ela é muito importante. Então você vai colocar ali no seu resumo. O próximo passo, você vai colocar as funções. Características como funções, você vai colocar ali do ladinho daquela característica ou daquela função, uma, duas palavras para que te explique o porquê que aquilo ocorre.
Colocar que o tecido epitelial, uma das suas funções é a proteção. Vai colocar a proteção naquele item. Ao ladinho você vai colocar uma, duas palavras que te remetam à proteção. Por que você entende que essa proteção ocorre lendo toda a teoria? Do lado de proteção, eu colocaria revestimento. Isso já resume tudo que eu li e tudo que eu entendi sobre o tecido epitelial. Você não precisa escrever tudo. Você precisa escrever uma palavra que te lembre o que você leu. Dentro de características, por exemplo, vai funcionar da mesma forma. Evite usar um parágrafo que está lá no livro. Aquele parágrafo, muitas vezes você consegue resumir o parágrafo em uma palavra. Você pode colocar, por exemplo, avascular. Evite usar muitas palavras. O objetivo é você ter isso, um gatilho muito rápido para tudo aquilo que você já leu. Depois das suas funções, depois das características no seu resumo dessa matéria que nós estamos falando especificamente, você vai falar o quê? A classificação. Quais são os tipos de tecido epitelial que existem? Você pode fazer uma página, ali volta, faz uma página para cada tecido, para ficar organizado. Ou você pode fazer pequenos blocos para cada um desses tecidos. Você pode colocar ali desenhos. Os desenhos são ótimos para você recordar na hora da prova, e principalmente nessa matéria, você pode recortar, mandar imprimir, recortar e colocar no seu resumo, desenhos no resumo, e isso fica uma coisa muito visual. Existem inúmeras formas de deixar um resumo super criativo, super objetivo e eficiente. Agora, quando um resumo ele é ruim, os resumos que eu fazia no começo da faculdade, todos péssimos. Quando no lugar de facilitar a sua vida, ele complica. Quando você tem ali 15 páginas de livro-texto para ler e você faz um resumo de 20 páginas. Nada disso aqui que nós estamos fazendo, por mais lindo e maravilhoso que seja, vai ter algum sentido se você não revisar. O grande problema do estudante de medicina é porque ele tem muita matéria para estudar. E ele sempre acha que é mais importante passar para o próximo tema do que revisar aquilo que ele acabou de fazer resumo. Toda vez que tiver caneta vermelha no meu resumo, aqui principalmente, muita caneta vermelha, é porque eu respondi alguma questão que me ensinou algo a mais do que eu já tinha estudado. Eu errei muitas vezes essa questão, eu não vi que tinha mais informações daquilo que eu tinha estudado, eu estou colocando mais e mais conteúdo. Ou seu livro, você pegou a aula do seu professor, você criou um resumo, você fez questões, muitas vezes resolveu questões que estavam na internet, comprou um livro de perguntas, pegou provas anteriores, pegou questões de prova oral, você respondeu e está tudo ali no seu resumo. Acaba sempre pegando aquilo que você não deu atenção, porque às vezes é algo que você passou correndo na leitura. Mas é um ponto que sempre cai nas perguntas. Não esqueça de fazer questões. Pegou informações dessas questões aí, coloca como complementação do seu material. Somente assim você vai ter realmente um resumo bom, curto, objetivo e com o que realmente é importante. Esse vídeo fez sentido para você? Você acha que vai te ajudar aí a dar uma guiada em como fazer um bom resumo? Não esqueça de deixar um like, de deixar ali um comentário e mandar para o seu amigo que também está na mesma fase que você, que está preocupado com essa questão de resumo, não está conseguindo resumir, está achando que não está dando certo da forma que está fazendo. Ou se você faz de uma outra forma que dá super certo, deixa aí também nos comentários, pode ajudar outras pessoas. De olho, porque vão vir mais vídeos sobre técnicas de estudos. É isso e nos vemos no próximo vídeo.